Meu parceiro de careco, cara e queixo, André Henning, que a gente traz sempre por aqui, né, para falar do Palmeiras, falar dos jogos aí, falando sobre o Palmeiras ter vencido a Luz, ele fala aí também sobre Flaco Lopes, Aníbal Moreno, Aníbal que tá impressionando todo mundo, né, não só torcedores, como a mídia. Ontem na narração, a narração foi do Jorge Igor e toda hora ele ficava impressionado com os desarmes do Aníbal Moreno. Aníbal é um negócio assustador mesmo, né, cara? Demais, demais. Parece que já joga aqui faz uns 10 anos, né? Aqui acertaram tanto com ele e eu tenho até receio do tanto de tempo que ele pode ficar aqui. Acho que ele não fica muito tempo, viu? Se ele continuar entregando isso aí, se ele entregar isso na Libertadores, Palmeiras for bem na Libertadores, num Brasileirão. Ah, sinto muito, mas não demora não para um Valência vir buscar o cara, para Inter de Milão vir buscar o cara, enfim. Os Esperamos caras que os caras estejam míopes para o futebol sul-americano, mas eu acho difícil, né? Se você olhar os últimos anos aí, é A difícil. Inter, né, a Inter de Milão nem gosta de argentino, né? Tá Não, não, que isso, que isso. quase mudando o azul de lá. Vamos ver o que o André Reni falou aí, então a gente vai comentando. Ontem tivemos jogos atrasados do Campeonato Paulista de Futebol. Tivemos dois grandes em campo. Dois grandes em campo. Eu vou colocar 2,5 em campo, porque a Portuguesa, ela tá numa prateleira diferente dos outros. Ela tá numa prateleira intermediária. Quando eu era garoto, a gente chamava de clássico mesmo, Corinthians e Portuguesa, São Paulo e Portuguesa e tal, mas a Portuguesa ela foi muito maltratada ao longo dos tempos. E, sabe, por mais que tenha uma história bem bacana, enfim, é uma pena, mas a Portuguesa ela diminuiu de tamanho nos últimos anos, décadas. O Palmeiras foi ao Canindé e venceu por 2-0. Eu vi o primeiro tempo do jogo e tava uma dificuldade, velho. Tava uma dificuldade. Portuguesa fechadinha. Palmeiras uma dificuldade. Aí o Abel mexeu taticamente no time. Ele tava jogando com 3 zagueiros, né? E aí ele soltou o Piquerez, que era um terceiro zagueiro ali. Soltou o Piquerez, avançou o Caio Paulista. O Palmeiras foi mais pra cima. Teve, sim, a expulsão do jogador da Portuguesa, que eu até vi algumas pessoas comentando e falando, pô, ajudaram o Palmeiras. Ô, velho. Ô, velho. Foi lance de expulsão. Tá aí nas nossas mídias. Lance de expulsão. Se o cara teve a intenção ou não, eu não sei, porque eu não tô dentro da mente do cara. Mas foi um lance para expulsão. Foi um lance para expulsão. E o Flaco Lopes, mais uma vez, marcou pro Palmeiras. O menino entrou e fez um golaço pro Palmeiras. E o Verdão volta a ter a melhor campanha no Paulistão. Eu já falei aqui, inclusive foi tema de um comentário inicial meu, acho que na segunda-feira, da importância de você fazer a melhor campanha no Campeonato Paulista. Das últimas edições de Paulistão aí, 90% dos clubes que jogaram a segunda final em casa ficaram com o título. Se é que esse número não é maior, porque dos últimos só teve aquele polêmico que o Corinthians ganha do Palmeiras no Allianz Arena graças ao VAR, quando não tinha VAR ainda. E aí a gente tem que voltar, acho que até 2014. Outro dia eu fiz o levantamento. Então quem joga em casa tem uma vantagem enorme. Quem joga o segundo em casa. No levantamento que você fez, André, o outro era o Ituano. Então. Que foi lá atrás. O Palmeiras consegue uma vitória importante. E eu só queria destacar aqui, ô Tulhão, porque o Everton foi mais uma vez criticado. E eu fui ver lá, aquela página que o GE coloca para você dar as notas, tem a nota do especialista e tem a nota da torcida. E ali você vê um reflexo interessante da sensação do torcedor, né? Que ali mistura bastante a paixão, mistura bastante a emoção do momento. E o Everton, mais uma vez, recebeu uma nota baixa, foi criticado, e o Abel matou no peito e falou, não, isso também é responsabilidade minha e tal, ele protege o goleiro dele.
O Everton, ele tem uma falha numa saída de gol. Vem uma bola cruzada para a área e ele, a sensação que eu tenho é que ele não percebe Cara, que tem um jogador da Portuguesa que vai chegar antes na bola que ele. E ele fica pausa tranquilo aí. esperando. Foi Só borboletada. que o cara passa na... Você não acha que foi borboletada? Foi borboletada. É. Gosto do Everton, amo o Everton. Eu sempre faço aquele disclaimer, né? Igual os caras quando vai fazer uma crítica pro Abel. Amo o Abel é o maior técnico da história. Mas no caso do Everton, gosto do Everton. Ídolo, pra mim é ídolo, tá? Mas borboletou. Borboletou forte, borboletou firme. E o Abel, ele saiu em defesa do Everton. E assim, acredito que o Abel também esteja certo, né? Ele trouxe a responsabilidade inteira pra si. Quando ele diz, não, eu pedi pra ele sair do gol. Eu pedi pra ele fazer aquilo. Ele tira a pressão, né? A real é essa. Ele sabe que, cara, esse Campeonato Paulista agora, da fase de grupos, ele é pré-temporada, né? Sejamos bem sinceros aqui, né? O Veloso fez uma... legal que o Veloso tava na transmissão, né? E é goleiro. Ele falou, pô, o Everton tá pensando muito, né? Quando ele... por exemplo, essa bola que ele errou, ele já tava pensando em pegar ela e já ligar o contra-ataque. Então ele já não tá prestando atenção no movimento. Mesma coisa do Corinthians. Ele tava pensando, pô, vai sair, vai dar tiro de meta, eu vou dar aquela valorizada, ao invés de simplesmente fazer um movimento que era básico, né? Então, às vezes, o cara tá pensando muito até por essa falta de confiança e tal. Aí você tocou no ponto que eu ia falar. Falta de confiança. Na minha opinião, ele tá com isso aí, cara. Até pra executar os movimentos. Por mais que muita coisa ali seja padrão de treino, né? Eu tava vendo um treino do Marcos Rocha, que o Marcos Rocha, inclusive, muito criticado, muito cornetado. O Marcos Rocha tem 5 assistências no Campeonato Paulista, junto com o Flaco aí, um dos caras com os melhores números do Palmeiras. E eu tava vendo isso, que tem muito movimento padrão, né? Muito movimento padrão de treino que eles fazem ali. Por mais que o Everton deva ter isso mecanizado, cara, a parte mental, ela conta demais, né? Essa parte mental, ela conta muito, mas eu creio que o Abel tá até protegeu ele na entrevista justamente por isso, né? Para tirar a pressão, porque, cara, não deve ser fácil, hein? Ele falhou no momento crucial, veio falhando em alguns momentos da temporada, e eu vi que foi nitidamente para blindar o cara, para deixar o emocional deles bem. Ele jogou a responsabilidade inteira para ele. E é a posição que não pode ter erro, né, cara? Errou ali já era, né? Não é um, sei lá, um volante. Zagueiro e goleiro, né? Zagueiro e goleiro você só lembra quando falha. Sim. Eu comento isso com um amigo, você só lembra quando falha. O atacante, beleza, o atacante vai fazer gol, pá, mas o atacante errou, você ainda dá um perdão pro atacante se ele perde um gol. O zagueiro, o goleiro, se você chutou, a bola passou embaixo do braço dele, frangueiro. Já era. Na frente mais rápido que ele. Só que na sequência, cara, ele se recupera fazendo uma defesa sensacional. Sensacional. É então, isso aí. assim, o Everton não está no seu melhor momento? Não está no seu melhor momento. Mas ainda é um baita de um goleiro. E destacar também a entrada do Lázaro ontem, que jogou alguns minutos e foi bem elogiado. E, cara, o Aníbal Moreno. Velho, eu já tinha me chamado a atenção no jogo do Palmeiras que eu fiz em São Bernardo, né? São Bernardo e Palmeiras. E ontem, mais uma vez, cara, ele é incansável, velho. Ele tá em todos os lados. Gostei muito desse jogador do Palmeiras nas vezes que eu fiquei perto. O Aníbal, André, ele chegou com 1 ano de atraso, mas chegou com tudo, né? Assim, eu digo com 1 ano de atraso porque o Palmeiras precisava dessa contratação de um volante já na temporada passada, né? E tentou, mas não conseguiu, né? Inclusive, a diretoria admitiu isso, que foi uma falha, assim, né? Eles não terem conseguido na temporada passada. Mas é o que muitas pessoas pensam e eu concordo, tá? É melhor, às vezes, você não contratar do que você contratar errado. Esperou, demorou, mas foi certo, foi certeiro quando trouxe o jogador. Eu tô aqui, você tá falando desse negócio de esperar, de não contratar. A diretoria do Palmeiras foi muito criticada. A Leila foi muito criticada em vários momentos aí por não contratar e tal. E ontem você publicou um corte nosso aqui falando... era o susto que eu tomei quando o Fred falou do valor dos ingressos para ver o Klopp, né? Para ver o último jogo do Klopp comandando o Liverpool lá em Anfield e tal. Que a gente ontem ao vivo estava conversando aqui, vendo o preço dos ingressos e tal. E aí o título era André se assusta com o valor dos ingressos. Era uma coisa assim. Aí o primeiro comentário que tinha lá era o cara: já pode ser diretor do Palmeiras.
se assusta com os valores, já pode ser diretor do Palmeiras. De vários clubes, tá, André? De vários clubes. Porque o Palmeiras ainda tem, né? Ele escolhe onde gastar. Mas os outros, velho, vários outros, né? Tem clube que tem, mas tem clube que... Já tem a principal característica de muito diretor aí, André. Me assustei com os valores. Bom, agora ele vai pro São Paulo, mas basicamente é isso, né? E o Aníbal Moreno aí, cara, que vem impressionando todo mundo mesmo. E tem essa resenha aí dele ter chego com atraso, porque era para ser o substituto do Danilo, mas também, né, chega titular. O rapaz ali embaixo, ali, acho que é Túlio, né, o nome dele, em que ele Isso. fala que o Palmeiras demorou para trazer o Aníbal, mas quando contratou foi certeiro, papapá. Cara, eu não consigo ver lado bom nesse atraso do Aníbal, não, tá? Você me desculpa aqui. Não consigo ver lado bom, porque assim, o meio do ano foi puramente incompetência, né? O Palmeiras não conseguiu trazer o Aníbal no meio do ano, foi puramente por incompetência, por acerto de valor ali. Porque você imagina se esse cara também veio no meio do ano, óbvio, você tem o viés, às vezes, do cara não poder render, mas partindo do pressuposto normal aqui, né? Partindo do pressuposto de que, cara, ele chegaria com a qualidade que ele tem que ele entrega hoje. Você imagina você ter esse cara numa semi contra o Boca? Imagina esse cara também ter ficado em outros jogos, numa Copa do Brasil, até contra o próprio São Paulo. Né? Se você tem esse cara em jogos maiores, poderia ter sido muito mais importante. Ali, realmente, eu não consigo enxergar esse lado bom que o Túlio comentou ali, porque foi puramente incompetente. A diretoria do Palmeiras, né, por mais que a gente elogie agora, pô, parece que o Lázaro é bom, parece que o Aníbal é bom, o Richard Rios está se mostrando ok, pelo menos no Campeonato Paulista, mas pelo menos naquela janela do ano, cara, do meio do ano, né, o Palmeiras foi absurdamente inacreditável naquela janela, né, de questão de proposta e tal. Então, pelo menos ali, em trazer o Aníbal antes, eu acredito que não tem um lado bom nessa questão aí, não. O Palmeiras demorou mesmo, mas que bom que acertou, né? Que bom que enxergou bem. E esse é um caso que a gente tanto fala, o Aníbal, cara, é assim, ele é uma promessa, né? Toda aposta toda contratação é uma aposta. Mas qual que é aquela grande questão? Você tem a aposta muito, muito melhor fundamentada, né? Uma coisa, por exemplo, cara, é você trazer, sei lá, você trazer algum ponta de algum outro lugar, de um time que joga na Ucrânia, um cara que joga na Ucrânia, Série B na Ucrânia, por exemplo. Outra coisa é você trazer um cara já instaurado no futebol sul-americano, cara titular do Racing, capitão, é muito querido pela torcida. A sua chance de acerto é muito maior. E o Palmeiras não pagou barato no Aníbal, tá? O Aníbal, não dá para dizer que o Aníbal é peixe barato, né? Como é que se diz lá? Não dá para dizer que o Aníbal é bagre, né? Como se diziam os caras. Não dá pra dizer agora que a gente tá vendo, né? Mas assim, ele custou 34 milhões de reais, cara. É grana, hein? O Abel deu o exemplo do Rios que ele falou, né? Que a diretoria fala direto pra mim, ó, queria um desse aqui, ó, bom e barato. Pô, o Abel falou, não é fácil achar isso daí não, né? E o Rios tem o lance dele ter se machucado no Flamengo. Se ele não se lesiona no Flamengo e tem rodagem, provavelmente ele estaria lá, ou estaria lá até hoje, ou já teria sido vendido pra Europa num valor muito mais alto, né? Então acabou dando certo, se machucou, foi pro Guarani e tal. Mas é muito difícil dar certo. Um jogador dessa qualidade tá de boa ali sobrando, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. A gente tá falando do ponto fora da curva. Tá falando do Richard Rios, mas, por exemplo, Tabata não deu certo. Tabata era um jogador desconhecido, abre aspas, 12º jogador no Sporting, né? Inclusive, para mim, foi uma surpresa ele não ter rendido, tá? Para mim, ele ia render no Brasil, ele ia, não digo sobrar, mas ia conseguir jogar no Brasil. O próprio Navarro também, que era uma aposta, que veio de um Botafogo, enfiando um gol em todo mundo na Série B. Pô, bizarro, né? Você tem o Jailson, cara, o Jailson. Enfim, não vou falar do Felipe Melo, não, fique tranquilo. O Jailson tá jogando, né, na Espanha. Tá jogando no Celta, mas, cara, pro Celta ele funciona, né? Pro Palmeiras não. Sim. Então, assim, é essa grande questão aí. E o Aníbal, dá pra dizer que pra mim ele não é uma aposta barata, não. Ele é uma aposta até regular. É um jogador de 34, 35 milhões. Então, o Palmeiras estava oferecendo 32 do Maurício no Internacional, que é um destaque do Internacional. Um dos melhores, junto com o Alan Patrick, né? Porque dizem que quem joga bola mesmo no Internacional é o Alan Patrick, né? Mas dizem que... é verdade, pô. Tá jogando muito, fez gol no Grenal, inclusive voltou a jogar bola, né? Dizem que ele é um dos destaques do Internacional, 32 milhões de reais. É uma aposta, pô, bem fundamentada. Uma aposta bem ok ali dentro dos valores. E pensar que a gente pagou 32 milhões no Borja 6 anos atrás. Então a galera fala assim... pô...
Inacreditável um jogador hoje custar, qualquer jogador custar 38, 39, 40 milhões, mas rapaziada, é a inflação, é o preço subindo, é a demanda do mercado, a inflação de venda de jogadores, é o benchmark de uma venda ali que os caras analisam e sobe o preço de outro jogador. Isso aí não tem como brigar, é simplesmente o mercado agindo, os preços vão inflacionar, os preços vão subir, e qualquer jogador hoje, cara, que seja bom, né? Bom, ok. É que o Palmeiras achou um volante, na minha opinião, excepcional. Excepcional mesmo. E conseguiu pagar um preço ali, na minha opinião, um pouquinho abaixo do mercado. Porque se esse cara tá bem precificado, é papo de 40 e tantos milhões nele aí, ou até mais. O próprio Arthur também. O Arthur, na minha opinião, tava bem precificado. Não sei você. Palmeiras pagou, ok. Tudo bem, ele se voltou muito mais com a venda dele foi pro Zenit, né? Isso. E tava bem precificado, mas o Aníbal, pô, bicho, o Aníbal, ele tá claro que o Palmeiras pagou bem nele, pagou bem assim de falar, cara, ok, 34 milhões aí, ó, esse cara aí vale muito a pena o que se pagou nele. Vale demais. E ele era a seleção de base da Argentina, né? É que ele não tava indo agora. Se ele tivesse indo agora, com certeza o preço ia estar lá no alto, né? Tendo ganhado uma Copa do Mundo e tal. Mas, é só você olhar justamente o Endrick, né? Pega o próprio Endrick. Se você olha o Endrick, quando ele foi comprado pelo Real Madrid, acho que o Palmeiras tinha acabado de ser campeão da Copinha. Tô errado? Tô certo? Me corrija aí. Quando o Real Madrid comprou, pagou uma bala nele. Chegou o meio do ano. Se alguém viesse comprar o Endrick no meio do ano, que ele tava ali, abre aspas, em baixa, que até cogitaram colocar ele numa Sub-20? Falaram para ele voltar pro Sub-20. Alguém teve a genial ideia de falar que ele foi pro Sub-20. Detalhe que ele não pode nem responder, né? Senão ele é arrogante. Pessoa fala uma groselha dessa pro rapaz, quer que ele volte a jogar no Sub-20. Ele não pode nem responder. Porque se ele responder, ele é desumilde, né? Mas enfim, se chegasse para pagar ele no meio do ano, se tivesse que pegar ele em uma fase, provavelmente era outro preço. Agora, agora você imagina se viesse pagar nele depois desse Brasileirão que ele fez. Nossa. Meu irmão, era praticamente o dobro aí no que o Madrid fez. Com convocação para seleção principal e tudo, né? Isso então, é um negócio cara, absurdo. Então, você tá maluco. Mas é isso aí. Lance do timing mesmo. Exato. Mas concordo com eles aí. Aníbal, pô, não craque, né? Dá pra chamar volante de craque? Dá, né? Dá. Dá mais volante que geralmente bate, o cara consegue bater e jogar a bola, aí você vê que o cara é bom mesmo, que ele tem o gás pra fazer as duas coisas, né? É que se você não penteia a bola, parece que você não é craque, né? Inclusive, esse é um dos grandes questionamentos pra mim. Não deveria ter bola de ouro. Deveria ter a bola de ouro para o atacante. Bola de ouro para o volante. Porque o coitado do Neuer lá, enfim, tô viajando aqui já. O coitado do Neuer lá ganhou tudo lá e não ganhou. O último foi o Cannavaro, né? Enfim. Sim. Aníbal Bola de Ouro 2029. Você tá empolgado? Não. Não, Aníbal Bola de Ouro 2029. Mas é isso então, rapaziada. Obrigado para quem ficou até aqui. Dá aquele like do comentário, da inscrição e do nosso clube de membros aí. Clicou aí embaixo, seja membro. 2 planos, o plano Rudiger e o plano Pé de Meia. O Pé de Meia vale mais a pena. Então você consulta aí os benefícios e cola com a gente, beleza? É isso, mano. Tamo Valeu, deixa o like no vídeo aí e verifica a tua inscrição aí no, como diria no Gostinha. Gostinha.